eu vou velho. falar a real, quando os caras lançavam os bagulho mesmo, os caras tinham um pique, tipo... Eu falava, mano, esses caras aí, não sei. Parecia que nós assaltava, né? Pode falar, Bill, pode falar, fala pra ele. Pode falar, Bill. Aí os caras... Pode falar. Não, mas eu falo da minha parte, nós assaltava mesmo. Fomos lá dar uma olhadinha no grupo que tava tocando. Mano, na hora que nós olhamos, tinha tanta gente, Robinho, tinha tanta gente que eu falei, mano, o que nós estamos fazendo aqui? A hora que a gente subir aqui, o nego vai tacar ovo na gente, vai tacar tomate. E na época só grupo de sucesso, Exalta, Revelação, Belo. Lá em Manaus. A gente, Lá em Manaus. A gente tocou Naquela depois, arena lá onde a eu acho que sertaneja foi depois do gravou lá. Sorriso? Foi depois do A Sorriso. gente ficou ainda olhando assim, os caras, não, Marília você não pode Mendonça aparecer, gravou. não. Só que a gente queria... São Prazer, 30 anos. E nós vamos regravar todos os sucessos do São Prazer. Até os lado B. Lado B também. Sim. E vai meter essa E daí música também. que foi gravada e não foi. Não foi, vai vai... gravar com outra roupagem e tal. Que a gente pode falar. Mas vai ter novidade mais. Aí vai ter um sobe Puta, na que legal, cadeira, hein, um mano? pula Opa! na mesa. Vai. Da hora. Porque, tipo assim, quando, tipo, o Billy falou, vou sair fora. Acho que vocês já falaram sobre isso, Binho. Vocês pararam pra pensar, tipo, caralho, moiou? Veio isso na cabeça? Não, assim, já Quantos... Você lembra a data de quando começou? Quem teve a ideia de montar o São Prazer? Eu sou um do fundador, eu que fundei, Aham. e eu que afundei, né? Você que inventou a moda e você que fundou. Não, eu e Nassor, nós puxamos o bonde e a gente tinha o grupo na região de Taboão, né? Nós montamos o grupo na região de Taboão. Aham. o nome, lembra? Jeitinho do Samba, que depois que foi virar São Prazer. E os meninos que são primo, o Renato e o Rafa, são primo. Certo. Tinha um grupo também lá na mesma região, que se chamava Sementes do Samba. Sementes do Samba. Então a gente meio que... Eu nunca consigo falar essa palavra, acredita? Meio que concorrência, né? Era isso? Concorrência, gente. Era nos grupos da quebrada. Era concorrente? Vocês, tipo assim, disputavam o mesmo espaço pra É, tocar. sabia que eram os mais O bonitos? povo rotulava Tô isso. brincando. O povo que rotulava que era a concorrência São Prazer e Semente. Sim. Que na época eram os dois grupos que eram mais novos, né? Só tinha os dois. Aí os grupos que tinham lá eram todos mais velhos, né? Era Cardápio do Pagode, O Raiz. Samba de Mesa, Raiz do Pagode. Tinha bastante. Mas de moleque era só a gente. Daí eles tinham o grupo deles também, que fazia um barulho também. Nós fazíamos um barulho na região e eles faziam também. Quando que o seu pai tinha vontade, daí você fala essa parte depois, ó, que uniu a gente. Fala. Aí meu pai era empresário do Semente do Samba. Aí ele tinha vontade de juntar o Semente do Samba com o São Prazer. Certo. Porque, tipo, o Semente do Samba tinha alguns mais velhos e os molequinhos. E do São Prazer também era, tipo, mais ou menos a faixa etária mesma, né? Aí ele queria juntar pra fazer um grupo só. Na época era... Só de capa eram 8 na capa, 10, né? Era normal. Normal. Aí não deu certo porque quem conduzia na época o São Prazer era o Betinho, né? E o Ogona Zambi. O pai do... Foi... Já tá dando risada. O pai do Nassor. Não, na época ele conduziu o São Prazer e aí não aceitavam. Aí meu pai deixou quieto. Aí continuou o Semente do Samba. Aí o Renato depois tinha saído do grupo e tal, pra fazer uma outra parada, né? Aí depois entrou no São Prazer. Nessa época eu saí do grupo, fui tocar no Sampa Brasil. Sampa Brasil, mano. Sampa Brasil. Porra. Era eu, Pelezinho, do violão, Douglinhas, Fabinho, Montanha, Fabinho, o Lholho, era um mó timão. Aí de lá do Sampa Brasil, os caras me chamaram pra tocar no São Prazer. Aí eu vim pro São Prazer. Começamos a tocar. Quem puxou o bonde do nome São Prazer foi o tio do Nassor, o Betinho. Porque era Lato. jeitinho do samba. Aí ele colocou São Prazer, que é uma mistura de samba com prazer, né? Esse é o intuito do nome. E a gente daí começou a tocar nesse pagode no Esquina, que você falou que ia lá. E nesse tempo o Rafa nem era do grupo ainda. O Rafa fazia freelance com nós. Daí foi a partir desse tempo que você começou a se aproximar. Aí o que aconteceu? Aí o Robson, que tocava pandeiro com a gente, começou a dar umas rameladas. Saudoso, que Deus o tenha num bom lugar. Começou a dar umas mancadas na época, tá ligado? Aí nós tiramos ele do grupo. Aí como o Rafa já vinha tocando com a gente, fazendo freelance, eu propus pros caras, falei, mano, o cara toca, não é porque é meu primo, não é porque eu ensinei ele a tocar pandeiro, não é por nada disso. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Não é porque é da família. Por que a gente não coloca ele no grupo, pô?
Aí os caras falaram, não, uma boa ideia. Aí conversou, todo mundo aceitou, fechou o time. Desse dia em diante, marcha. Foi marcha, né? E sabe qual ramelada que o menino do pandeiro dava? Qual? Ele pegava as comandas dos outros, dos bolsos, pra beber, pra fazer os bagulho, acredita, mano? Na época do Unha de Gato, era comanda. Lembra que era comanda? As comandas de papel, sim. sentava, pegava... E mais outra. Ele era direitinho na época, Certo, aqueles lembro. direitinho. Ele foi lá, ele conseguiu pegar um no baile. E daí todo mundo, mano, vamos ficar em silêncio, vamos ligar pro número pra ver quem... E o telefone no bolso dele, Putz. na roda. E a mina fazendo o maior escândalo. Meu telefone sumiu. Silêncio. No que meio nós do vai pagode. ligar. No meio do pagode. Ligou o telefone no bolso dele, nós sentávamos na roda e ele... De quem que é essa mochila? Daí, graças a isso, tá Rafa de Souza aí no grupo. Foi, mano. Verídico, tudo Aprontava- fato verídico. Cara. Aprontava verídico. pouquinho aprontava. Fato verídico. Nossa. A parada da comanda era da hora no... Ele fez Não, uma não atrapalhada começa. no Carioca também, não fez? Com uma mina que... Daí ele não podia... Nós tocava lá e só ele não podia tocar. mesmo, alguma mano? coisa ele fez, eu não lembro o que era. Mano, Era trabalhoso, o menino era trabalhoso. Foi que daí que o Renato chamou o Rafa pro grupo. É, Devido a essas atrapalhadas dele aí. puta, mano. Mas light, atrapalhada light. Nada muito sério, nada muito sério. Nós só tiramos ele, só mais light. mas o Júnior e o Nassoro, o Júnior atualmente aqui, ele é o mais antigo. Mais antigo. Tá de tudo. De tudo. caçula. De idade, de aparência, de tudo. Ele é o mais antigo. Chama seu Pompeu. Seu Eu Pompeu. gostei Ele da tá paleta. desde o comecinho mesmo do São Prazer. Desde o comecinho. Até antes de mudar o nome, ele já fazia parte já. Sim. Já fundadores. fazia. Isso. Fala mais, Renato, fala mais. Isso aí tudo é porque é prova, vai usar tudo como prova. Quer deixar registrado? Tem algum probleminha? Tem algum probleminha? Ó, eu. Você falou que eu tô desde o começo. Podcast de sucesso, nós estudamos podcast. Eu falo, vamos falar, gente, vamos falar mais sério lá, podcast de sucesso. Não, aqui, né? Uma bela audiência. Pode Daí- falar, ficar à vontade. Aqui é Daí fiquei a resenha. noite inteira lendo um livro, vendo umas palavras difíceis, Difícil. mas não tá saindo Não aqui. vai, viu? não vai. Ô, mano, e era da hora colar no bagulho de vocês, porque era uma vibe diferente, mano. Tá ligado? Era um bagulho diferente mesmo. Na época, Robinho, o São Prazer se destacou, assim, dos outros grupos, por conta daquela parada que você falou de sobe na cadeira. A gente misturava o samba com rap, O rap. tá ligado? A gente fazia umas paradas diferentes. Isso que foi o que... os break, a gente inventava, a gente tinha um entrosamento tão grande que a gente contava uns break e fazia na hora. Isso naquela época lá. Naquela época. E esse era o diferencial que trouxe o São Prazer, que fez até hoje a gente ter essa identidade, né? Que todo mundo... o São Prazer sempre foi reconhecido pelo Billy e o Nassor como compositores, né? Sim. E a nossa batucada, né? E a nossa batucada que sempre foi autêntica. É uma parada que os caras costumam falar, você escuta a batucada, puta, é o São Prazer, mano. Já dá pra saber, já conseguimos, graças a Deus, criar essa identidade musical. Você imagina se tivesse internet nessa época, tipo, que nem hoje, todo não, mundo grava não, tudo? não. Esses Ah, vídeos que ia Na acontecer, hora mano? do Rafa nos bagulho. Cê é Puta, ia ser foda. É esses vídeos, sobe na cadeira, não sei o que ia acontecer com esses vídeos hoje? Tudo E viralizar, devido mano. a essas paradas aí, nos rotularam como um pique grupo, são maloqueiro, eles são maloqueiro. Então dava um destaque, porque antigamente, ser maloqueiro era pique. Sim, sim. E Ruim. hoje em dia não, maloqueiro é milionário. Aqui hoje você é maloqueiro, amanhã você já é milionário. Hoje os caras querem ser maloqueiro. Entendeu? Os caras que não quer é. ser maloqueiro. Os caras que não é, quer falar que Entendeu? Aí, mano, eu vou falar real, quando os caras lançavam os bagulho mesmo, os caras tinham um pique, tipo... Eu falava, mano, esses caras aí, não sei. Parecia que nós assaltava, né? Pode falar, Bill, pode falar, fala pra ele. Pode falar, Bill. Aí, os caras... Pode falar. Não, mas eu falo da minha parte, nós assaltava mesmo. Eu vi aí o menino foi até mano. o celular Ô, do mano. menino.
O celular no vídeo. Mas- Silêncio no pagode. Já pensou? Ó a cena, silêncio no pagode. Nós era inocentinho. Ai, todo mundo, que porra, mano. Não, e o bagulho é muito louco porque era na Madalena, né, mano? Naquela Ô, Renato, época- você pensou assim, fila da puta, se tocar no bolso de alguém, mano, eu vou quebrar no Mas cacete, pior mano. que, tipo assim. Mas já Não, imagina. eu tô dizendo, vocês não sabiam. Aí vocês parou, certo? Aí um exemplo, você pensou, mano, não vai tocar aqui, né? Mas a hora que falou pra parar, eu sou um cara que eu sou muito observador, tá Aham. ligado? Eu chego nos lugares, eu observo tudo. Pimba só. A hora que falou, vamos parar o pagode. O homem gelou. E vamos pá. Ele já encostou na cadeira assim, ó. Fudeu, ele já meteu. Eu já fiquei puto da vida, já falei, mano, eu não acredito. A hora que ele ligou. Eu não tô vendo isso, não. Eu falei, não. Não tô vendo isso, não. Não foi ele. É o que eu tô falando, você falou, tipo, vocês nem imaginavam, falou, pode parar, não, demorou, é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Mas a especialidade dele era pegar as comandas, pegava no bolso, não sei como, que é o dom, né? Cada um tem seu dom. Aí ele gastava e depois devolvia pra pessoa, não? Gastava e rasgava. Rasgava no banheiro, Rasgava Não, sim, no banheiro. mas Aí aí- a pessoa entrava no BO sem comanda, ia ter que se virar lá com a casa. Mas aí um dia que. Comanda branca, às vezes, pegar a comanda branca, Aham. fazia com a mesma letra, a letra parecida no banheiro, aí a dele mesmo, ele rasgava e aí ficava gastando o carro. Aí um dia que os caras fizeram? Os caras descolaram, que era ele que tava fazendo isso, e deram pano pra manga. Compra, quer beber, bebe. Quer mais uísque? Toma. Chegou no final da festa, quando nós fomos receber, os caras falaram, vocês têm isso pra receber. Mas por quê? A comanda do seu menino aqui, ó. Aí foi quando nós chamamos ele e falamos, mano, Os caras começaram a marcar tudo certinho. marcou tudo direitinho, só deixando ele Cada hora ele vinha com uma comanda diferente. Na sequência. arrebentando, Não, arrebentando. Os caras já estavam de olho já. Aí os caras pegou e falou, ó, vocês vão receber tanto por causa disso, disso e disso. Aí foi o dia que, Você felizmente, ele falou, mano, Valeu. não dá mais, Deus te abençoe. segue sua caminhada que nós Tocava vamos... bem, tinha um carisma. Né? Então, você é louco, neguinho, era Fazia tudo, mas diferenciado. daí isso daí não... Isso daí, Estragava o homem. estragava. Queima, né, mano? Porra. Você tá fazendo, queira assim, queira não, mesmo que na época a gente era tudo moleque, mas a gente já almejava esse sonho de que a gente vive hoje. Isso. É Então isso que eu ia a gente- falar. Não tava a à gente- toa, né, A mano? gente sabia que não podia. A gente sabia que não podia ramelar. Fica de olho no cara. Ô, mano, caralho. Não, aí tipo um já fora pro outro fala, mano, aquele mano ali tá muito louco, Os caras mano. veem aqui, o Mano, grupo que pega a comanda tá vai colar aí hoje, fica de olho. Já entendeu? pensou? Entendeu? Já pensou, mano? Ele, Entendeu? então, ele foi um dos que queimou esse bagulho de comanda, porque os caras no Santa Aldeia faziam isso. Você lembra disso? Muito. Ia no Santa Aldeia, arregaçava a comanda, perdi. Aí, R$800, tá bom, né? Gastou 5. É isso mesmo. Era assim mesmo. Lembra? Santa Aldeia era a nossa casa. Não saía de lá. Tocava Era lá bom direto. demais. E o Maurinho, graças a Deus, não tava nessa época, né, Maurinho? Não, tava por outros lados. Fazendo outras atrapalhadas. Não desse jeito. Todo mundo já fez alguma, não desse jeito aí, pelo amor de Deus. Maurinho é novinho, Maurinho só não tem cabelo mesmo, né, Maurinho? Isso daí foi um problema. Mas Ai, cara. Com 18 anos eu já não tinha cabelo, tá tudo certo. É mesmo, Maurinho? É, meu velho. E O como Maurinho é foi? novão. Ô, Maurinho, quando chegou o convite, falou, mano, vem cá, entrar pro São Prazer. Cara, foi uma loucura, até porque eu tava em casa tranquilo esse dia, fazendo as coisas corriqueiras lá e tal, e meu telefone tocou. O Rafa me ligando e tal, que não sei o que, negão, como é que você tá, que não sei o que lá. Eles estavam na Gazeta? Tava na Gazeta. Na Gazeta, no camarim e tal, que não sei o que, como é que você tá de trampo? Antes disso, o Júnior já tinha me chamado pra fazer uns freelances avulsos. É, tinha marcado outras coisas. Devido o Nassor ter saído, o Nassor tocava o cavaco e nós ficamos meio que sem cavaco. Daí eu sabia que o Maurinho tocava, nós chamamos ele pra fazer só freelance. Pra fazer a banda. Daí depois eu indo pro programa, desculpa cortar, Imagina. Maurinho. Eu indo pro programa, nós três indo pro programa, que daí o Rafa, e aí o Maurinho lá, não dá pra... Daí eu falei, menino é bom. Mandamos, daí o Renato falou, deixa eu ver. Viu o Instagram do Maurinho, já foi paixão à primeira vista? Ah, me apaixonei na hora. Ah, lá ele. É, Aí pode continuar, mano. cantor. Quando eu vejo um cantor, eu me apaixono na hora, você é louco. O Renato já tinha feito um convite pra um outro cara, né? Sim. Pra tocar. A gente vai entrar na capa. É, inclusive tava tudo certo já pra ele entrar e tudo. Aí os Ele já meninos, tinha outro grupo, esse cantor. Aí não quis vir? Ele era banda. Não, ele era a banda de um artista. Nós convidamos ele pra entrar pro grupo. Na capa, Fala pertinho. vai entrar na capa, ele é igualzinho o Jureba. Falando, pô, 2 Jureba não vai dar.
tem que ser um cara um pouquinho mais bonito, pô, pelo menos. Aí neguinho encostou. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Aí neguinho encostou. Mas aí obrigado, neguinho obrigado, tá? Não, Obrigado. não, juro, é Aí os bom, caras me mandaram o Instagram do Maurinho. Certo. Aí eu vi o Maurinho cantando, falei, não, demorou, é ele, mano. Aí liguei pro outro mano, tá ligado? Aham. Papo reto, né, mano? Que nós é Lógico. tudo homem. É. Papo reto, falei pra ele, irmão, arrumamos um cara aqui que é mais a cara do grupo. Infelizmente não vai dar pra continuar com o convite que nós fizemos pra você. Aí ele falou, mano, é isso aí, papo reto, agradeceu, me falou, mano, ainda não me desliguei da banda, vou voltar pra banda do menino que eu tava tocando. E já era. Segue a Trouxemos vida. o Maurinho e vida que segue. O Maurinho se encaixou também super bem. Que aqui ainda tem essa também, né, mano? Tem que se encaixar, se adaptar. Mas foi uma parada tão da hora, Deus é tão maravilhoso, mano, que foi uma parada tão da hora que quando ele veio, já parecia que ele já tocava com a gente, já tinha uma cota já. Primeiro ele tocou na banda, aí o primeiro show que ele tocou na linha de frente foi, já colocamos ele lá na fogueira, foi no Expo Barra Funda. Foi. Ave Maria. Lotado. Você é louco, você é louco. Vamos ver se ele é isso mesmo. Aí eu falei pros caras, vamos colocar o Maurinho hoje, pá. Os caras falaram, vamos. Isso, Falei, mano. negão, E os caras gostam desse bagulho aí. falei, negão, Fazer o já, pessoal passar já coloca uma emoções. roupa, não coloca roupa preta hoje não, vem bem bonito que você vai pra linha de frente. Não rolou muito vir bem bonito, mas eu não fui diferente. Fui diferente. Mas não vem de preto. É. Mas não vem de preto. Não, que foi uma surpresa até pra nós. Foi um pique um teste também. Por causa que a gente nunca imaginou em colocar ninguém no grupo. Nós nunca imaginamos também o Billy, os caras nunca sair, entendeu? Entendeu? Sempre foi, e aí os caras sempre, não, isso é um prazer pra sempre, que pá. Não falando mal. Não falando mal, até porque o Billy é meu cunhado. Tô ligado. Billy é meu cunhado, o Renato é padrinho Tô da ligado, filha ele dele. falou. Entendeu? Não é falando mal, mas os caras antes falavam, não, esse é sempre, nunca vai ter essa. Que sempre teve de cantor sair Sim. e era espelho pra nós. Sim. E não vão firme e forte, pá. Não, nunca, que é sempre prazer, pá, até a morte, que pá. Daí, pá, nós nunca imaginamos. E a gente é nascido e criado desde pequeno. Então nós já somos acostumados. Não é pique para colocar, para nós se dar bem mesmo, ia ter que colocar um parente nosso. Sim. Não tem, ninguém tem dom lá. Meus Certo. primos não cantam nada. E ressaltando essa parada que o Júnior falou, desculpa te cortar, ressaltando essa parada que o Júnior falou, ô Elion, o que acontece? Por isso que é sempre bom, que nem ele falou, não é falando mal, mas é uma parada que, tipo assim, tinha mesmo essa parada, não, Sam Prazer pra sempre, Sam Prazer, mas eu não condeno, nem ninguém aqui condena a saída do Billy, nem a saída do Nassor, porque cada um, o ser humano, você não sabe qual vai ser seu pensamento amanhã. Se passa na cabeça, Tá né? ligado? vida é feita de Hoje você escolhas, tá né? pensando uma parada aqui. Você tá pensando em fazer um plano. Amanhã você pode pensar Mano, outra coisa. Sim. Se a, Tá nossa, ligado? se a nossa esposa acorda num dia, olha pra nossa cara e fala que quer separar, mano. Você tá me entendendo? Imagina, Sei né? não, nunca passei por isso não. Passou isso não? Fica Cinco. tranquilo que vai passar. Fica tranquilo que você vai passar. E da- Fica tranquilo que você vai passar. E daí a gente nunca imaginou isso. O Maurinho, queira ou não queira, era distante da gente. Sim. Agora que nós somos próximos, mas daí ele era distante. E caiu como uma luva. Não sei se é porque ele bebe igual nós. Eu bebo bem, vou falar pra vocês. Já é um atrativo, pá. Bebo bem Já mesmo. é uma conjunção. Daí, mas o Maurinho caiu como uma luva. Tipo assim, parece que era mesmo meu primo. na que sua eu, ca- que eu na- esperava que cantava bem. Na cabeça de vocês, mano, não vão pôr outro cara não que vai estragar. Né? entendi, desculpa. Na cabeça de vocês, tipo, mano, não tem ninguém próximo. Vamos pôr um estranho não, que de repente ele pode estragar. Você entendeu? Que tipo, Porque a saída dos dois, tipo, uniu mais vocês três. Pode ser que não bata uma conexão e o que eu tenho medo de daí ele entra, passa, que não julgando os outros grupos, mas passa um tempo, sai, daí Aí vai tem que colocar outro colocar outro cantor, cara, já vai outro perdendo- trabalho Mano, de eu novo. acho- já vai Na perdendo minha a opinião, credibilidade. pra mim não rola isso no Não, grupo. sim. Com os outros grupos, que se aconteceu, o que aconteça. A gente sempre se preocupou com a empresa, né? Empresa Sam Prazer, não tipo, eu vou entrar no Sam Prazer, que tem nome e tal. Não, é a empresa. Então, o cara, além de entrar no Sam Prazer, tem que pensar como empresa Sam Prazer, que é um Sim. negócio sério. Né? Ah, vou entrar lá no Sam Prazer, depois Se não der certo, eu sou vou dar fora. dois passinhos e vou pra dentro, e entendeu? pra gente é uma parada, pra gente que já tá no Sam Prazer há mais tempo que o Maurinho, é uma parada diferente, por quê? Porque tudo que a gente conquistou até hoje, tá ligado? Casa, carro, as paradas foram através da música, através do Sam Prazer. Sim. Tá ligado? Então, pelo menos eu, cada um tem sua parada aqui, mas creio que todos nós, como a gente é desde pequeno, tudo que a gente conquistou foi através do Sam Prazer. Então, a gente leva muito a sério.
Não é brincadeira. Não é brincadeira, não é brincadeira. Não, entendo, tô Porque ligado. você viver de música hoje em dia no Brasil, É difícil pra o bagulho é muito louco, mano. É só quem vive que sabe como é que é a parada. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui. E você tem que se virar e tem que dar um passo pra trás. Tem que dar 3 passos pra trás, às vezes, pra poder pegar impulso, pra poder ir pra frente de novo, tá ligado? Então, o nosso... não é nem medo. O nosso maior receio era colocar um cara que não tivesse um comprometimento com a Sim. parada e se envolvesse, por exemplo, que nem o Maurinho, um cara bom, canta bem, entrasse no Bem grupo, demais. como o grupo falou, como o Júnior falou. Canta bem, pá, entra no grupo, passa um ano, puta, eu vou sair. E o que mais, só complementando, desculpa te cortar, Rê, o que mais a gente gostou do Maurinho foi o quê? Tipo, a gente ia gravar no estúdio pra gravar o VS, né? Sim. E ele já tava tocando na banda. Aí o Renato falou, mano, ele lê. Eu falei, lê? Não, ele lê pra caramba e tal, rapidinho e tal. Aí eu falei, Maurinho, você lê, mano? Ele falou, mano, tô voltando e tal, beleza. Ele falou, não, pra gravar o cavaco lá. Só que já tinha outro rapaz que ia gravar, que o antigo produtor musical chamou o outro cara pra cantar, pra tocar. Pra tocar. Aí eu falei, pô, Maurinho, mas o outro cara que vai gravar, mas se quiser ir lá pra ver, ele falou, pô, posso ir pra ver, mano? Quero só ver ele gravando e tal, e tal, e tal. Ele já era banda, ele não sabia de nada de entrar em capa, nada. Aí ele foi, aí eu falei, pô, e agora? Quem vai cantar? Tem que cantar lá as músicas e tocar. Eu falei, pô, pra gravar, eu falei, quero tocar pra sentir, depois eu vou lá e canto. Aí eu falei, Maurinho, você vai fazer, vai cantando aí e tal, tal. Ele foi, cantou nas bases, a gente ficou ouvindo, falou, caraca, bicho. Ficou bom Aí pra o Renato, caramba. chega aí, vamos trocar as ideias nós 3. Ô, mano, existe uma... Eu falei, por mim já tá, já divide as músicas agora. Aí ele não sabia, depois que a gente foi e conversou, né? E aí foi uma loucura, porque, obviamente, a gente espera. O grupo tem 30 anos, eu tenho 36. Né? Então, você parar pra pensar, tipo... no nosso crescimento musical, tudo que a gente já passou por aí, já encontrei o Robinho por muitas vezes aí. junto no Salve Tom, né? Sim, entendeu? Então, tipo, do nada, tudo bem. Já estar trabalhando com os caras já é uma puta de uma vitória, querendo ou não, né? É muito difícil esse lance de música e tal. Aí quando foi me feita a proposta, meu Deus, me deu medo, de uma certa forma, porque assim, é uma empresa muito séria, uma empresa de 30 anos, de saber se eu vou dar conta do recado ou não, porque existe isso daí. Não adianta querer também falar, não, eu sou capaz e chega na hora no... Como vai ser os fãs, né, mano? A cobrança, aceitação. Eu tinha um medo disso daí, cara. Porque, aceitação. querendo ou não, assim, cada pessoa, são 2 pessoas que saíram, que tem uma identidade musical e eu tenho uma outra Tem o lance completamente da comparação também, que é o medo, né? Da comparação. Sim, Será que vão gostar de mim lá e tal? Uhum. É E aí com a complicado, minha isso é verdade. vinda foi necessário não, tivemos a ideia, não necessidade, mas de aproveitar esse lance do novo, né, e graças a Deus a gente mudou, a galera tá comprando muita ideia, graças a Deus, estamos aí. Deu uma mudadinha no estilo. Sim. E uma dúvida assim que eu tenho, né, mano? Aí, tipo assim, voltando lá no início mesmo. Tipo assim, pra vocês, assim, como foi quando a primeira música bateu, tá ligado? O primeiro pataco caiu, que vocês falaram, mano, é isso mesmo? Tipo assim, quando vocês sentiram mesmo que a parada ia andar de verdade. Saca? Quando você sai ali sim. da paradinha que você estava tocando e aí grava o trampo bate. Isso aconteceu quando nós fomos pra Vulcan, pro Ronaldo. Isso aí aconteceu, eu e o Billy, os caras, o Revelação, o Xande era do Revelação ainda. O Xande nos convidou pra ir no show lá no Santa Aldeia, no Armazém. Pode crer. Aí fomos eu e o Billy lá pro Flat Lorena, que o Xande falou, vem pra cá, que vocês vão com a gente no busão. Aí nós fomos, a gente ficamos lá esperando lá no hall do Flat. Passou o Ronaldo da Vulcan, presidente da Vulcan. Falou, ô, São Prazer, quero falar com vocês, vamos lá no escritório. Aí eu olhei pro Billy, o Billy olhou pra mim e falou, tá bom, vamos lá. Beleza. E a gente tava com o Fábio Francisco, na época que era do Exalta. Aí o Fábio veio depois, nos chamou e falou, ó, o Ronaldo quer comprar vocês. Da Vulcan. Eu falei, demorou. Aí quando nós fomos pra Vulcan, que nós começamos a ver Mano. o dinheirinho entrar. Mas aí antes disso já tava tocando música na rádio? Tava. A gente tava voltando uma vez. São Paulo. Só em São Paulo. A gente tava voltando uma vez de um show de Osasco no carro, no Fiat Uno. Só eu tinha um ninho, colocava os instrumentos tudo dentro, todo mundo embolado. Daqui a pouco, do nada, a música começou a tocar na Trans, mano. Na pagodeira. O Cidinho tinha colocado pra tocar lá na Trans. Porque o Billy, Não era do grupo? o Rafa não era do grupo. O Billy era muito amigo do Cidinho. Na época tinha ido lá na rádio levar música de composição pros outros grupos e tal. E o Cidinho pegou e queria gravar na pagodeira na época com outro grupo.
O Billy falou, não, essa música não, essa daqui é do meu grupo. Aí ele falou, mano, gostei do trabalho de vocês, vou começar a tocar aqui na rádio. Começou a tocar na rádio, nós fomos pra Vulcan e a vida fez um... Virou, mano. Um pouquinho antes disso, antes de gravar, a gente, porque na época eu era da banda, né? Tocava no Esquina 13 e no Ia de Gato, né? Que você sabia muito bem. Já as músicas do São Prazer. Aí ficou um barulho. Do nada, o Bira vai, eu vou lá. Quero ver. Ele viu e falou, pô, vou gravar os moleques. Aí foi o primeiro disco que o Bira que fez. Tipo, daquela primeiro CDzão, Batucada Suja, o caramba. Isso aí ficou São Prazer, caramba, bagulho louco. Caixa, do nada, uma caixa no meio do pagode. Pode crer. Aí foi quando tocou no rádio também, eu ainda também não era do Fala grupo. pertinho, Rafa. Eu não era do grupo ainda. Aí foi quando começou a tocar no rádio. Aí o primo do Júnior deu aquela mancadinha lá. Aí Pô, me na chamaram virada. e tal. Deu a mancada na virada do bagulho. Ele tava Aí já foi- nessa... Tava. Ele Na participou de tudo. virada, mano. Aí começou a tocar nas rádios de São Paulo, né? Aí eu entrei no grupo e tal. E foi quando a Vulcan, né? Quando a gente entrou na Vulcan, a Vulcan foi né, Brasil. É, Vulcan mano. foi Brasil. Tinha um Brasil. tênis pra tocar, uma calça e 2 camisas. Tinha que tocar no fim de semana, pôr atrás da geladeira pra secar. E olha Pra na só. outra semana. Não, e olha Pra só. na outra semana A tocar. roupa do primeiro disco, a gente comprou no centro, mano. Meu tênis tava rachado. Mano. É nada. Não dava pra ver, tava rachado. Um Puma, que era pra ser chuteira. Mano, olha, Tava rachado, olha mano. esse bagulho Sério, aqui, cara. eu gosto de contar. Olha o que o Nassor fez. Nós fomos lá pro escritório na época, lá no centro. Aí nós fomos comprar umas roupas pra tirar foto. Sim. Né? Tinha pode dinheiro, crer. beleza, vamos lá comprar roupa, vamos tirar foto, vamos pá. Ô, Aí cada um Só saiu. te cortando. Agora, rapaziada, tá mais fácil. Tem essas lojinhas aqui pertinho que vocês compram. Exatamente. Nessa época aí nós tínhamos que ir lá no centro, Lá no lá dar centro um rolê da pra cidade. tentar achar um negocinho mais Pra comprar. barato, pá. Aí, mano, beleza. Cada um foi pro seu lado comprar as roupas que queria. E beleza, e voltamos. E o Nassor demorando. Daqui a pouco o Nassor chegou, mano. Mano, você não sabe o que acontece. Os caras roubaram meu dinheiro, mano. O dinheiro da minha roupa, mano. E nós já tava cada um com seu dinheirinho no bolso, né, mano? Aí nós se comovemos e falamos, ô, mano, vamos cada um tirar um pouquinho e dar pro Nassor comprar a roupa dele. Aí tiramos o dinheiro, demos, o Nassor foi lá, comprou a roupa. Aí passou mó cota, Robinho. Passou mó cota. Foi Passou num anos. camarim, não lembro Passou onde anos ainda. e anos. Aí o Nassor pegou e falou assim, mano, eu vou falar um Lembra bagulho pra aquele dia? vocês, a verdade. Sabe o que aconteceu aquele dia? Sabe aqueles caras que ficam com aquelas bolinhas embaixo Onde da tá a bolinha? das- Onde tá a bolinha? Onde tá a Onde bolinha? tá A bolinha caiu aqui, ó, por Não, agora. não, Tá achando que a bolinha tá mano. aqui, ó. Ele Não, foi, mas foi já assim, é. ele foi Ele jogando, foi- ele não, ficou não, olhando, não, ele mano. ficou olhando e só olhando. Aí ele ficava pra ele, não, eu sei, tá ali, ó. Aí o outro cara que fazia, perdeu, ele falou, eu sabia, tava ali e tal. Aí tinha um cara olhando e falou, pô, você sabe isso todas, por que você não joga lá? Joga lá, eu falei, ó. Mas era eu a máfia não, ó. dos caras toda, Não, mas né? só Lógico casar que o era, dinheiro aqui, lógico que casa o era. dinheiro aqui, ó. Só casar o dinheiro aqui e jogar. Tal, ó, vou casar. O cara casou, aí, não, só pra ver, é uma só eu vou. Tá aqui o dinheiro, tá aqui a bolinha, tá aqui a bolinha. Aí o cara perdeu, pum. Pegou o e foi dinheiro, embora. meteu mais- Não perdi, eu não Eu perdi. joguei, Não, já- cadê o cara? Todo mundo já desmontaram toda a mesa, foi tudo embora. Malandro, ele ficou maluco com isso aí, cara. E nós demos dinheiro ainda pra ele. Ô, mano. Meu É, Deus mano. do céu. Mas a Vulcan foi a nossa virada de chave. A Vulcan foi a nossa virada. mano. A Vulcan foi a nossa virada de chave. Juntamente com o Fábio Francisco, né? Que nos levou pra lá. Show, né? No- Bater na rádio, você já tocava no pagode, né? Tocava todas as Porque músicas do naquela São época Prazer. também, mano, os grupos tocavam mais as músicas, né? Sim. Porque o Fábio foi num pagode nosso com o Tiaguinho, né? Que era o Estância Alto da Serra no Itaim. Isso, Nós fazíamos toda quinta. Isso, Esse isso, ali no isso. Itaim ali. O Aí Tiaguinho falou pro foi Fábio. lá, levou o Fábio, viu, falou, caramba, o moleque é diferente mesmo e tal. Aí o Fábio pegou e ficou um tempinho e tal, fez o trabalho bacana pra caramba. Aí quando a gente foi pra Vulcan mesmo que... Aí na Mas eu época, o que conheci. aconteceu? O Ronaldo comprou o Exalta também. O Exalta explodiu com o Tiaguinho e eles apadrinharam a gente. Na época, era o CDzinho promocional, né? Sim. O que o Fábio fez? Ele mandava fazer caixas e caixas de CD nosso. E o Exalta, na época, voando com o Tiaguinho, Brasil, tudo. E os caras levavam o nosso CD em todos os shows deles e parava o show e distribuía. Aí, automaticamente, a gente já começou a fazer samba Recife, samba Manaus, samba... Tudo enquanto é... Antigamente, pra divulgar, não tinha internet, não tinha. Era só CDzinho.
CDzinho promocional, se chegou o CDzinho é que... E os piratas também tocando pra caramba lá no centro. Muito, No centro tem uma foto que eu tava verde. Bonito pra caramba. Tá bom. Falei, gostei, cara. Vambora. Mas Tô tinha. verde ali na banca, pô. Eu lembro que os caras falavam assim, mano, nós temos que arrumar os contatos de quem vende pros piratas, Isso, mano. mano. Pra ele levar lada na mão dele pra ele distribuir. E você sabe quem vende pros É, piratas, né? não, nós sabia. Aí tinha que. Não, tiver que pagar, nós paga pro cara, mano. Mas tem que pôr porque o bagulho vai dar bom. Faz uma coletânea com um monte de música e põe no meio lá que vai dar bom. Pum, era assim, né? Era assim mesmo, era desse jeito, desse jeitinho. Termômetro pra ver se tava estourado ou não era se seu CD saísse no pirata. No pirata, né, mano? Exatamente. Se Exatamente. saísse no pirata. Ou no pirata ou nas maquininhas de música, né, mano? Isso, Ou na maquininha de isso música. mesmo. Aí, gente, calma que Eu não é nunca velho, não. entendi é que esse não é- bagulho. Oi, eu nunca entendi como é que funcionava esse bagulho de maquininha de música, mano. O dono da. Porque os caras compravam o programa, mano. É a mesma coisa do pirata. O pirata que vendia pras bancas, tinha o cara que vendia o programa pra todos os maquineiros, cara. É. Aí já vinha pronto. Já vinha pronto, o cara Não só era colocava tipo- lá e já era. Não era tipo, eu que sou o dono da minha máquina, eu vou escolher minhas músicas. Não, Não. vinha pronto. Vinha pronto com Aí, pô, todos os sucessos Não, fica do tranquilo momento. que aí é só o Pode sucesso. crer. Pode pôr aí que o povo vai gastar. Os caras dos botecos queriam que gastasse, então, marcha. Entendeu? Puta, pode crer, mano. Por isso que tinha que arrumar o contato de quem fornecia pros caras. Pra tentar entrar nessa máfia aí. E aí, se fosse da época do digital, essa música tocou pra caramba, né, mano? Muito. Você é louco. Essa música tocou. Ó, nós fomos fazer o Samba Manaus. Quando nós chegamos lá, tinha um camarim. Não sei se vocês vão lembrar, tinha um camarim gigante. Eu lembro disso aí. O Samba Manaus, que o palco era tão grande que nós ficávamos um lá, o Ficava outro aqui, o outro aqui. Longe pra caramba. Mano, quando nós chegamos lá, tinha um camarim gigante, São Prazer. A gente não tava acostumado com essa parada. Nós olhamos assim e falamos, nossa, pode entrar? Pode. Entramos, comida, tudo enquanto é coisa, tá bom. Fomos lá dar uma olhadinha no grupo que tava tocando. Mano, na hora que nós olhamos, tinha tanta gente, Robinho, tinha tanta gente que eu falei, mano, o que nós estamos fazendo aqui? A hora que a gente subir aqui, o nego vai tacar ovo na gente, vai tacar tomate. E na época só grupo de sucesso, Exalta, Revelação, Belo. Lá em Manaus. A gente, Lá em Manaus. a gente tocou Naquela depois. arena lá onde a Eu acho que sertaneja foi depois do gravou lá. Sorriso. Foi depois do A Sorriso. gente ficou ainda olhando assim, os caras, não, Marília vocês não podem Mendonça aparecer, gravou. não. Só que a gente queria ver o show. Queria ver o show. Porque, pô, a gente fã Foi onde a também, Marília só que Mendonça a gente gravou, foi né? também como ídolo. Foi onde a Marília Mendonça gravou. Pesado, cara. Beleza. Aí fomos pro camarim, eu fiquei, né, mano, meio ressabiado. Falei, mano, vai, sei lá, hein. A hora que anunciar São Prazer, não sei não. Porque a gente não tinha noção. Sim. O Fábio já tinha, malandro ele, já tinha feito o circuito todo, já tinha distribuído CD promocional pra tudo enquanto é gente. Aí chegou, São Prazer vai subir agora. Pá, fez, arrumou umas coisas. Com vocês, São Prazer, o povo. Uau! A hora que nós entramos, minha namorada tá de mal comigo. Graças a Deus. Eu falei, A gente ia mudar o show. Já era. A gente ia mudar o show antes de subir. A gente ia mudar o show, falar, pô, vamos tocar mais FM, porque será que o povo vai cantar nossas músicas e tal? Caramba. Mudamos de novo, tá tocando só as nossas músicas mesmo, que não tá no show. Não, e o bagulho foi tão louco, né, mano? Porque os caras foi, tipo assim, vocês tendenciaram, tá ligado? A quem tá vindo pós, gravar da mesma forma. Pode crer. Porque eu vi uma Exato. pá de gente tentando gravar o bagulho parecido com o de, Sim, com o de sim, vocês. Virou sim. tendência, o bagulho foi muito louco. E tipo assim, e da mesma forma. Com Inclusive- batucada na cara. Inclusive alguns grupos aí que tá tocando, mas deixa. É, então, quem falou isso pra Mano, gente... eu ia sabe falar nisso aí, mas. Deixa. Sabe quem falou isso pra gente, ô Robinho? Os meninos do Envolvência, mano. Que eles participaram com a gente no nosso último audiovisual. Eles falaram, você é louco, mano. Vocês são referência pra gente muito. Eles são de Minas, né? Sim, de Minas. De Minas, né? Falou, mano, a gente ficava ouvindo vocês lá, a gente queria tocar igual vocês, mano. Queria tocar igual vocês, tá ligado? Que a gente era alegria, não paga, bagunça, sobe na cadeira e aquela parada. Os caras falaram, mano, a gente queria fazer a parada de vocês. Então- Como teve muitos, né, que fizeram. É isso que eu tô falando, que se tivesse a internet nessa época filmado, porque não ia ser só uma pessoa que ia filmar, todo mundo ia filmar. Porque hoje começa o show, todo mundo já saca do celular e começa a filmar. Sim. Sobe na cadeira, não sei o quê. Tá, pô, filma. É. Posta. Mas naquele tempo não dava pra filmar que o menino lá roubava o celular. Até o final ele vai falar isso. Até o final. esquece. Deixa. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se sacar do celular, ele pegava.
Ele já tá no céu. Vamos Ele não respeitar tá mais ele. entre nós, não? Não, não tá tá, mais não tá. entre nós. Não tá Deus mais... o tenha. Deus o tenha, Se tá em eu bom fosse lugar. com 15 aí, Meu Deus. Mano, o 15 foi embora. manda o 15 pra mim. Robson. Vai dar... O que nós estávamos falando? Ou ele ia estar pegando no show, ele ia estar nessas motos com a rapaziada aí pegando nos pontos. Desse jeito, era desse jeito. Não, mas Ai, aquele mano. tempo não tinha mesmo muito Não celular. tinha. Aquele tempo Nem quem gravava, tinha, né? Quem tinha É, celular era... Não. Se Quem tivesse tinha- era estouro. Não, era papo louco. de milhões, cara. Estoura, papo Era de vídeo milhões. de papo de milhões, é, É, sério. é. Porque é um bagulho. Se os grupos que estiver ouvindo a gente falar agora. Não vou falar nada, não. Pode falar, Ué. mano. Não, eles vão copiar. Se eu tivesse grupo, eu mandava fazer amanhã. Amanhã, caralho. Não, mas não Vamos tem- fazer e gravar. Vai, posta, tudo nas páginas. É, caralho. Inclusive, nós vamos gravar um trabalho agora. São Prazer 30 anos. E nós vamos regravar todos os sucessos do São Prazer. Até os lado B. Lado B também. Sim. E vai meter essa E daí música também. que foi gravada e não foi. Não foi, vai vai. gravar com outra roupagem e tal. Que a gente pode falar. Mas vai ter novidade mais. Aí vai ter um sobe Puta, na que legal, cadeira, hein, um Opa! pula na mesa. Opa! Vai. Da Tem que hora. ter. Vai ter todas essas paradas aí. Da hora. Vai ter o Maurinho cantando um Valdir Soriano. É isso. E sem boné. Jureba Deus dançando Anitta. Cadê? Tô brincando. Vamos fazer uma parada diferente. Falar em Vai. cantar, vamos cantar uma aí? Vamos. Bora. Escolhe uma aí. Ó, Robinho, vira casaca? Pode ser. Vambora, Pode Maurinho? ser. Vamos nessa. Vambora. Chama. Grava aí, gente. Ele fica nervoso ainda. Ele... Não fico não. Fica, mas não? Essa vira casaca? Ah, não sei não, vamos ver se Tem é. uma história, né, aí, né? Mas depois ele fala. Deixa. Vambora. Eu tô de boa, arrumei um dinheirinho, já comprei nosso cantinho pra gente poder casar. Eu tô a pampa, nossa vida é só bonança, todo dia tem pagode pra gente comemorar. A sua mãe falava, esse pagodeiro, esse Ui. futuro sem emprego, como vai se sustentar? Coitado. Agora chega sorridente no pagode, ela canta o meu samba até o dia clarear. Ela chega e não quer nem saber, ela bate na palma da mão. Ela fala, meu gênio é o cara, minha filha deu sorte, olha a situação. Já montou um fã-clube pra mim, me defende agora tu vê. Te mandou me tratar com carinho, com amor, com jeitinho pra não me perder. Ela chega e não quer nem saber, ela bate na palma da mão. Ainda fala, meu gênio é o cara, minha filha deu sorte, olha a situação. Já montou um fã-clube pra mim, me defende agora tu vê. Te mandou me tratar com carinho, com amor, com jeitinho pra não me perder. É isso aí, é São Prazer, vira casaca. louco. Na época do Robinho. Essa aí ele cantou no pagode. Cantei muito. Coisa Cantou no linda, pagode. coisa linda. Primeira vez quando eu conheci o Robinho. Eu fui lá, o Chorão tava tocando com você. Inclusive tá no chat aí. Tá aí no chat, tá no chat. Vamos ler o chat daqui a Essa pouco. música aí, eu Ah. acho que o Billy fez até pra minha mãe essa música, não foi? Foi. Pode mesmo? É papo da minha mãe tá nessa Pode música crer. aí. Foi. Por causa que daquela história lá, você toca pagode, legal, mas vai começar a trabalhar quando? Entendeu? Daí acho que minha mãe inspirou tanto ele que saiu esse hit aí, ó. Bom Não, mas demais. essa época, porra, Dom Maelzão, Legal, né? todo mundo queria tentar, falou, mano, tentar É fazer Billy bagulho. Pezinho, Billy Pezinho. Não, e o papo, né, mano, era diferente o papo, a ideia de... Era muito novo pra época, tá ligado? Sim. Entendeu? A ideia era nova, papo né, avançado, mano? né? Era, era uma linguagem avançada pro que tava rolando na época. Queira ou não queira, é um papo atual hoje em dia, né? Pra caramba, mano, pra caramba. Essa- A música Tá continua atual, ela não tá É. ultrapassado, né? Sim. É o que eu costumo dizer. As músicas do São Prazer, elas são eternizadas. Por exemplo, se a gente for fazer um show e não tocar na pagodeira, não tem como. Paixão Verdadeira, Chora. Que a pagodeira já tem quantos anos? Uns 20 anos de rádio, né? Ela. Que a gente tocava no pagode lá, que saiu da rua pras rádio, ela, né? Daí já tem 20 anos mais ou menos de rádio. E a gente chega no show, a gente abre com ela.
E daí você vê o pessoal novo tudo cantando, daí você fala, oxe, a música é de tantos anos. E o pessoal novo tudo cantando, que graças a Deus até hoje nos pagodes, os grupos, tudo pra dar uma animada. É isso que eu ia falar. Pra dar uma animada. Tá, agora tava- vamos dar uma animada. Tá tocando sorriso. Baixou a temperatura e o tocando bagulho sorriso vai- maroto vai- bem. vai- Maltratando o coração do pessoal. Daí fala, agora vamos dar uma animada? mesmo. Vamos pagodear agora, gente. Daí começa. O bagulho salvava o pagode mesmo. Exatamente. Salva até hoje. Essa música é pique Tadala Fila. Salva, levanta todo mundo. Meu Deus. Jesus. Deixa. Suplemento alimentar. Ah, tá. Pré-treino, caralho. Vou Suplemento comprar, alimentar. Onde que vende? Você tem? Na farmácia, pô. Na farmácia tem? Peraí, Pré-treino. o André deve tá online aí vendo a gente aí, treina comigo lá no Footcross. É o pré-treino, ele manda, nós temos a figurinha, ele com a caixinha do Tadala. Pré-treino, rapaziada. Acontece com os grupos muito. Hoje em dia, devido à internet, deixa mais fácil Mas de... muito. E é legal até ouvir. Teve um cara que me falou, pô, o pessoal falou que você é de São Prazer ali. Eu falei, sou de São Prazer. Pô, São Prazer, miliano, conheço todas as músicas. Quem tá cantando lá agora? Pô, Tá é vendo? barato, é legal isso. Pô, ele Pode conhece. Conhece, porque ele sabe que, que o conhece. Billy saiu, Sim, sim. né? Então Marca ele não, ele- não tá acompanhando, mas ele conhece porque falou o nome. O cara disse, pô, São Prazer, ele é, pô. Marca adoro, é forte, cara, mano. adoro. Mas sabe por quê, mano? É igual eu falo pra rapaziada. É muito. Tem muito grupo. Se você não tiver aquele trabalho constante, colocando videoclipe, fazendo um audiovisual, mostrando a sua cara, vai vir outro e vai tomar o seu espaço. Ah, hoje em dia. Aí nego vai ouvir que sabe quem é você. Tipo assim, sabe o grupo tal, eu conheço. Mas faz tempo que eu não vejo. E às vezes o cara tá lançando e entra aquilo que você falou. Tá lançando, mas não tá chegando nas pessoas. Então você tem que ter uma equipe que Tem que faça ter. isso chegar. Exatamente. Tem que ter uma equipe que faça chegar nas pessoas, que coloque nas playlists, tem que estar gravando videoclipe, audiovisual. Hoje em dia ficou um pouco mais fácil, porque antigamente para ir na TV era mais caro do que se você gravar um clipe. Sim. Muito mais caro. Você está ligado disso? Caro e difícil, É né? difícil. Você Tinha que conseguir. ter- você além po- do dinheiro, tinha que ter o conhecimento. Isso. Ia falar isso agora. Não adianta você ter o dinheiro e não ter quem te colocasse lá. Exatamente. Então hoje em dia tem o YouTube, que é a nossa TV, Sim. tem Sim. que colocar a cara ali, mano. É. É o que eu falo pra rapaziada. Você tem que poluir a internet com a sua imagem, irmão. Se você não poluir a internet com a sua imagem, as pessoas vão te esquecer porque tem muito grupo chegando. Hoje em dia, Grupo bom, o Elião, muita gente boa, né? hoje em dia, Elião, a música tá muito rápido, o consumo Isso, da música tá muito muito rápido. Você hoje em dia, se você é obrigado a gravar uma música aqui e você já tá preparando a outra pra já na sequência você já tá lançando, porque senão você fica pra trás. Você termina de gravar um exemplo. Você gravou um audiovisual com 15 músicas. Você já tem que estar pensando no próximo. Exatamente. Não dá pra você. O consumo Antigamente, é muito não. rápido. Vamos esperar trabalhar uma música 6 meses. Era exatamente. Um ano, né? Exatamente. Hoje em dia não tem mais isso. Exatamente. Né? Hoje em dia, tem mais isso. Se você demorar um pouquinho, o nego já passa na sua frente, Passa na frente. você já fica esquecido, você tem que estar ali naquela constância ali, ó, sempre. Nem que você esteja regravando os sucessos, mas você tem que Claro, estar você regravando e tem lançando. novidade. É. E essa parada de regravar os nossos sucessos, o que acontece? É uma parada porque você pega e regrava um sucesso do Raça Negra, um sucesso do Exalta, um sucesso do Boca Louca. Por que eu não posso regravar um sucesso do meu grupo, que foi um estouro? Sim. Pegar o São Prazer foi... hoje em dia mudou um pouco o cenário, que nem quem está num patamar acima não está conseguindo fazer um show autoral hoje em dia, né? Sim. Fazer um show só autoral. O São Prazer já teve uma época de fazer show autoral do começo ao fim. Do começo ao fim. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso. Mas devido a essa demanda desse público jovem, você não consegue mais fazer isso com tanta segurança. Porque você vai chegar num público que talvez dê certo você fazer aquele show autoral, ou talvez o povo vai ficar assim, vai cantar 4, 5 músicas do São Prazer e o resto do show vai ficar assim. É mais fácil tentar colocar uma música autoral, tipo autoral, né? Uhum. Que não esteja no repertório do que já fazer de uma vez. Porque tem algumas pessoas que falam, pô, São Prazer tá de brincadeira, cadê a música de vocês? Mano, O pessoal que mais a xinga. gente verdade. escuta no show, sabia? É gostoso Xingo, de ouvir isso, pessoal porque, pô, xingando. olha, veio pra É verdade. assistir a gente tocar as músicas que gostam e tal. E
E às vezes tem que agradar geral, né? Então, Tem que a gente agradar geral, isso aí. então a E, gente tem e essa parada dos 30 policiais. anos a gente quer fazer porque a gente quer criar uma label com essa parada aí. A gente quer fazer um show do São Prazer, né? Cantando sucessos de outros artistas. E a gente quer fazer uma label do São Prazer, só com sucessos do São Prazer. Da hora. Como se fosse uma tardezinha do Thiaguinho, mas só para aquele público que gosta do São Prazer, sabe? Sim, sim. Pô, putz, o São Prazer vai ter uma label do São Prazer lá em Campinas. Pô, vamos lá ver a parada, os caras só vão tocar São Prazer. Pá. E aí vai ter o show para outros contratantes que queiram contratar o show do São Prazer, que é a parada que a gente vai cantar a música de outros grupos, de outros cantores, entendeu? Entendi, Essa da parada hora. aí. Essa parada da label hoje em dia é muito importante, né? O grupo que não Tem que pensar ter. em fazer Tem uma que label. ter. Todo grupo tem que ter. E tem grupo aí fazendo só label que não quer mais nem fazer fora, Não outras quer. festas, né? Não quer, porque dá certo. Né? Dá Não, certo. não, pra gente ir, já pede um cachê alto pra não ir. Já para nem ir, porque já sabe que já tem aquela garantia ali da label deles, tá dando certo. Tá dando certo. Sabe que pode fazer nessa cidade, nessa. Não precisa ficar focado só ali. É uma parada muito... Foi uma sacada muito legal do Thiaguinho, essa parada aí. Foi muito... Trouxe muitas ideias pra gente, do samba. Sim. E no nosso segmento, nosso movimento, tem um pequeno problema ainda no digital, voltando a falar do digital, que a maioria da rapaziada ainda não, tipo, sei lá, não consome tanto. Que nem um exemplo, saiu até uma matéria falando sobre isso da tardezinha, a gente falando da tardezinha. Se todo mundo que tivesse na tardezinha ouvisse o Thiaguinho, ele era top 1 Brasil, fácil. Sim. Só que não. Então a gente, eu acho que a gente precisa muito pegar nisso, pedir para as pessoas que gostam do samba e do pagode ir lá no Spotify e seguir o grupo e escutar as playlists e consumir, porque tem uma força na rua ainda que não tá na mesma força na internet. Mas sabe a impressão que eu tenho das labels, principalmente a tardezinha do Thiaguinho? Mano, não tenho o que falar, tá ligado? Não tenho o que falar, é perfeito, mano. Ele, não é à toa que ele é o 01, é perfeito. Mas a impressão que eu tenho é que, tipo assim, não é todo mundo ainda que tá naquela parada da internet, de baixar música, tá ligado? De consumir o Spotify, o Deezer. As pessoas vão na label mais pra falar, mano, eu tava aqui, ó. É verdade. Na parada É isso aí. Thiaguinho. Eu Sim. tava aqui no Sorrisas Antigas, ó. É Ó isso o aí, vídeo. isso aí. A impressão que eu tenho, não tô falando que é. Sim, não- sim. Nem nada, mas a impressão Também que tenho me essa impressão. causa é essa. E ainda mais por ter essa grande massa ainda que não consome, como você falou, Spotify, Deezer, Apple Music, as principais plataformas aí, Sim. YouTube também, tem muita gente ainda no mundo que não... Entendeu? É. Então a impressão que passa é essa. Eu acho que no nosso segmento, assim, no samba e no pagode, o YouTube é o mais forte ainda. É. Pode falar que não, mas tem gente que fala, não sei o que, mas é o mais forte ainda. Mas é legal, além de consumir o YouTube, ir pro Spotify, ir pra Deezer e não sei o que. Porque isso é bem rentável pros grupos, né, mano? Ajuda bastante. Pra gente, hoje em dia, Spotify, Deezer, que nem nós fomos capa de uma playlist, Spotify. Nós conseguimos entrar fomos capa da Pagodinho. Pagodinho, Pagodinho. playlist editorial do Spotify, da hora. Isso mesmo, fomos capa da Pagodinho. Isso ajuda muito. Isso ajuda Bastante. muito, porque a partir do momento que... É diferente, você tá com uma música lá no Spotify, o pessoal tá consumindo, e você tá como capa de uma De playlist. uma playlist editorial. Chama muita atenção de A contratante, de pessoas que querem ouvir. A playlist editorial que vocês foram capa, ela é uma das maiores do Spotify. Sim. Então ajuda bastante o número de ouvintes. As pessoas conhecerem o trabalho de vocês é bem bacana. Mas para isso acontecer, o que nem eu falo pra rapaziada, tem todo um trabalho, não é só subir lá e jogar a música lá e achar que vai entrar ou achar que vai. Tem todo um trabalho, tem que colocar nas outras playlists que não são as editoriais, que tem a rapaziada que são donos, tem que fazer o tal do pitching lá para tentar entrar. É todo um trampo que a rapaziada do nosso movimento ainda não se ligou, tá ligado? É aí que entra essa equipe que eu tô te falando, que Sim. vem por trás. É o que eu falo pra rapaziada, eu tava falando isso ontem pro Marlon Thiago. Irmão, ou você faz ou você paga alguém pra fazer. Sim. Porque você precisa fazer. Tem que fazer, não tem mais jeito. O grupo que estiver fora da internet tá fora do mundo, mano. E hoje em dia não dá pra você... Assim, a gente tem que ser
como que eu posso falar? Você tem que ser multifuncional. Sim. Mas tem coisas que não tem como. Tem coisas que aquele profissional nasceu pra fazer. Não adianta Não, você... cada um no seu... Você se preocupa em tocar, na caminhada do grupo. E aí, um exemplo, eu vou me preocupar em subir sua música e fazer a divulgação dela lá. Fica tranquilo. Renato, tem essa playlist aqui, que é assim que funciona, tem essa outra. Exatamente. Vou chegar em você e vou falar Exatamente. Não adianta também o cara do grupo falar assim, não, eu faço tudo. Você Não pode dá. querer fazer, irmão, mas vai ficar lá flopada, largada lá e ninguém vai ouvir. Não dá. Entendeu? Não dá. É assim que funciona. Não tem como. Mas e também tem que fazer as pessoas ouvirem. Sabe? No show de vocês, rapaziada, segue a gente lá no Spotify, segue o nosso perfil, escuta nossas músicas, tem a playlist, deve ter a playlist de vocês lá com todos os sucessos. Salva lá a nossa playlist, porque é muito importante a gente trazer o nosso público pro digital, mano. Muito. Hoje em dia, você é louco. Porque igual eu falo, quando a rapaziada do funk coloca lá, eu comprei um carro, eu comprei uma Ferrari com o dinheiro do Spotify, é verdade, mano. É verdade. É verdade. Muita gente do nosso segmento ainda não acredita nisso. Mas mano, é verdade. Eu tenho um parceiro que trampa com funk, que, mano, o MC dele não tá estouradaço, não tá nada, e ele fala uns valores, eu falo, mentira, mano. É verdade. Tá ligado? Sobre tudo esse lance aí, né? E pegando esse gancho de stream e tal. Pode-se dizer que, tipo assim, o Sam Prazer foi um dos últimos grupos que representa a quebrada a atingir o sucesso, mano? Eu acho que sim. Eu já respondendo por mim, eu acho. Eu ia falar isso pra eles. Vocês, tipo assim, vocês são os últimos que deu um boom antes do digital e continuam. Sim. Como grupo, né? Como grupo. E também assim, né, mano? Que representa a quebrada, porque, tipo, tem muita galera aí tocando, né, mano? E, porra, da hora as músicas e todo esse trampo digital aí, que tem que ser feito, e toda a busca pro top 1, da hora. Mas, mano, tipo assim, não me representa, tá ligado? Ouvir por ouvir, tá ligado? Sim. Porque a gente é obrigado a ouvir e é empurrado no sentido de lá ele. Não sou empurrado nada, não. Conversa fiada é Mas essa? Ah, ele 1000 vezes. As ideias aí, Mas empurrado. aí- Você é empurrado, meu parceiro? Você é empurrado? Ó, nego velho. E aí Ó. os caras, a indústria induz, né, mano, a gente a ouvir umas paradas. Mas assim, a gente não se sente representado. Na minha tá opinião, ligado? eu acho que sim. Essa pergunta que você fez, o Elião já respondeu de cara, eu não sei os caras. Na minha opinião, eu acho que sim. Nós fomos fazer a rádio Notícia FM. Alguém quer água? Junto, nós ficamos no camarim, chegaram os caras do Turma, né? Não foi? Que ficaram conversando com ele? Foi, isso mesmo. Fiquei conversando com o Rubinho e com o Rubinho e com o Lei, se eu não me engano. E eles falaram justamente isso daí. Ele falou, Renato, mano, vocês não podem parar com o São Prazer nunca. Vocês são a resistência, mano. Vocês são a prova viva de que o samba, ele não se acaba, um grupo, ele não se acaba por conta de que saia um integrante, que saia outro integrante. Vocês são símbolo de resiliência dentro do pagode. Legal. Vocês nos representam de alguma forma. Independente de aonde vocês estão. Porque eu acho muito importante, o Robinho e Elião, o artista saber o degrau que ele tá. Porque essa caminhada nossa, vocês sabem muito bem, mano. Uma hora você tá aqui, 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 como eu falei anteriormente. Então é muito importante você saber. Porque tem pessoas que não sabem, tá ligado? O cara já esteve aqui, só que hoje em dia tá aqui, E acha só que que- ele acha que ele ainda tá aqui. Só que você tem que ter essa consciência que você não tá, que você vai ter que dar 3 passos para trás para você pegar impulso de novo e você voltar para onde você almeja estar. Sim. Entendeu? Então essa parada que você falou é super importante e eu concordo. A minha resposta é sim, 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 sim e sim, mano. E assim, é muito louco porque por mais que a gente defenda todo esse lance do digital e tal, ficou mais difícil, ficou fácil no sentido de mostrar o trampo, só que ficou mais difícil pra rapaziada que vem da quebrada. Por quê? Porque além do acesso, que é mais difícil, correto? A grana, mano. Porque, tipo assim, você vai fazer por si, tranquilo, mano. Faça. Só que de qualquer forma vai envolver grana, Não tem como. tá ligado? Vai envolver grana. Tudo envolve. Porque subiu, mas como é que você vai fazer pra poder a música chegar?
Fazer um tráfego pago, fazer um tráfego pago. Então eu acho que vocês foram realmente esse símbolo, porque depois disso, com toda a modernidade, eu acredito que ficou mais difícil pros caras da quebrada. Ficou. Tá ligado? Ficou. Por mais que tenha, aparentemente, tenha Ficado ficado mais mais fácil, pelo fato de cada um ter sua bolha, cada um poder mostrar sua verdade, tá ligado? Pro seu povo, sem precisar de, bater na porta das casas ali e ficar falando, ouve meu som. Então ali na sua bolha ali, você vai juntando, né? O exemplo disso é o Vini. Santa Fé, que vem com um bagulho na contramão e foi muito aceito, né? E aí, o Thier também, com uma parada na contramão, uma parada falando já mais a linguagem da rua, e foi aceito. Só que também, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco mais difícil, porque, é muito dinheiro que você tem que continuar. É difícil não só na parte do dinheiro. Falando por mim, eu tenho dificuldade ainda em lidar com a internet, mano. Eu tenho a dificuldade de pegar meu telefone, Fazer um stories, fazer falar, um stories falando, tem, fazer tem. uma parada, eu tenho essa dificuldade. Não é à toa que a gente tem uma equipe que a gente, toda terça-feira, a gente faz um Media Day pra gente poder gravar todos os conteúdos que tem que gravar, pra gente poder fazer, porque nós todos aqui, a gente não tem essa praticidade ainda que eu vejo vários artistas, eu acho da hora, tá ligado? O cara que fica o tempo inteiro falando do trampo dele, fala e pá. A gente não faz isso, não é por... Puta, os caras são desleixados. É que nós somos de outra época. Sim, mano. Tá ligado? Se adaptando ainda, pra falar a verdade. Exatamente, Rafa, exatamente. Pra nós aqui, ó, pra mim, eu vou falar por mim, tá ligado? Pegar, a gente tem uma página que tem 1 milhão de seguidores, o caramba 4. Pegar meu celular na frente de um montão de gente e começar a gravar igual a rapaziada faz aí, eu falo, mano, aí não dá. Pra vocês, mano, quando vocês, tipo assim, atingiram um patamar que vocês começaram a conhecer a galera, tá ligado? Famosa e tal. Teve alguém que vocês falaram assim, mano, puta, esse cara eu achava que era um bagulho e... Caralho. Tipo assim, não era. Se decepcionou, com a pessoa dele. Com a pessoa. Se quiser, não precisa falar nome, não. Não precisa citar nome, mas... Mano, Mano, até não falar nomes. Né? Eu, assim, particularmente, quando nós chegamos no cenário da música, quando o São Prazer chegou, é meio que de praxe essa parada das pessoas por exemplo, mano, porque você não tem um certo nome, tá ligado? Mas uma vez aconteceu uma parada chata comigo, não preciso citar nomes, mas aconteceu uma parada chata em relação a isso que você tá falando, tá ligado? De você ver o cara assim, você nunca ter visto o cara e você ter aquele amor, tá ligado? Pelo cara, aquele bagulho de fã mesmo, pá. Aí quando você chega perto... Fala pertinho. Aí quando você chega perto, não é nada daquilo. Quando você conhece que é um perna do caramba, um mala. Exatamente. Acontece, né, mano? Exatamente. Ou quando... Tipo, que a gente ajudou algumas pessoas também, do Rio de Janeiro, né? Sim. Alguns grupos, algumas pessoas, alguns cantores e tal. Aí, tipo, era mil maravilhas. Quando A tava gente ali. ajudando e tal, mal barato e tal. Depois que foram... Esqueceu. Sucessão, nem aí, cara. Nem aí. Tipo, a gente fala, e aí, beleza? Quanto tempo? Como que você tá? Não responde? Cri. Nem responde. Essa parada que Nem mata. responde, tem um monte. Tipo assim, se você manda mesmo? um boa não noite, é pra pedir, é só... se você só pra manda dar um boa papo. noite, Faz tempo a que gente não fala, quer a gente falava direto. desse segmento. Se Nada. você manda um boa noite pra um parceiro pra fazer um convite pra ele, pra participar de um DVD, de uma festa, de qualquer coisa. Se ele responde, boa noite, meu mano, puta, não consigo por causa disso, da hora. Mas o não responder, Não respondeu muito pô, ruim. mano. Muito ruim. E principalmente que nem ele falou, né, mano? Pessoas que vocês ajudaram, que deram uma Exato, força. mano. Exatamente. Nós ajudamos muito. Muito. Deixa pra lá. Porque, tipo assim, quando, tipo, o Billy falou, vou sair fora. Acho que vocês já falaram sobre isso, Vini. Vocês pararam pra pensar, tipo, caralho, moiou? Veio isso na cabeça? Sim. Não, assim, já tava deu querendo- meio preparando isso, né? Ah, Já tava meio preparando isso. Pelo jeito que ele tava, já tinha falado, meio... Mas levando veio, uma, né? mas veio sim, veio na cabeça, Veio, porque veio na o que cabeça. acontece? Era, vamos colocar aí, 25 anos de grupo, uhum. tá ligado? E o cara fazendo a mesma coisa que ele faz, que era cantar, ele e o Nassor, o Rafa tocava o pandeiro, fazia o coro, cantava algumas músicas quando a gente ia fazer pagode, eu cantava algumas coisinhas, mas já tava tudo ali na voz dele, tá ligado? E a gente tinha essa noção. A gente tinha essa noção, que tava tudo na voz dele, que era perigoso, tá ligado? Tanto podia acontecer o que aconteceu, graças a Deus, nós estamos aqui firmes e fortes até hoje. Amém. Uhum.
Como podia, mano, como na saída do Nassor também podia ter dado ruim também, porque podia ter perdido a credibilidade, tá ligado? Sim. Falou, pô, saiu um cantor, mano. Aí o nego já começa a julgar, né? Já especular. Puta, deve ser isso, deve ser aquilo, sem saber o que aconteceu. Sim. Aí sai outro cantor. Aí o nego já vai Aí falar quem de são novo. os Falar, vilões? puta, mano, o que tá Pô, acontecendo? saiu 2 cantores de um grupo, pô, então os 3 é Os maluco. 3 que ficaram são loucos, deve estar Tipo assim, arrastando. entendeu? É difícil. Não, é isso que eu tô falando. Difícil. Aí logo depois, né, tipo, o que? O Nassor saiu o quê? 1 ano depois? 2 anos depois? Não, não. 2 anos. 2 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos, depois. né? 3 anos. 3 anos depois. Nós chegamos, quando o Nassor saiu, e é uma parada que, assim, ó, você vê a gente conversando aqui, trocando essa ideia hoje, eu mesmo, tá ligado? Antigamente, eu não conseguia falar de jeito nenhum. Tô ligado. Não conseguia. Só não, de te ver assim, você tá ligado? Não, deve ter ficado puto pra caralho. não Igual consigo- ele falou, não vamos trazer um cara não pra estragar nosso bagulho. tá ligado? Não Exato. conseguia falar sobre esse assunto. Hoje em dia, eu, É uma trava que a gente tinha. naturalmente, eu troco uma aconteceu. ideia, tá ligado? Foi igual eu comentei. Se até a mulher larga nós, mano. Você entendeu? Aí logo que o Nassor saiu, foi a prova de fogo, mano. O Nassor saiu, nós fomos fazer um programa Mulheres, só nós 3. E a gente não estava acostumado a dar entrevista, a falar sobre o grupo, porque o que eu aprendi? Porque o Júnior não falava também. Mas o que eu aprendi? Eu sempre falo pra ele, você tem que falar sim, mano. A gente vai gravar vídeo pra shows, pra contratantes, você Todos tem que falam. gravar, mano. Tem que todo mundo falar. Isso não tinha, tem essa né? parada, porque Era o que só acontece? não falava, e se a Nós gente chega- falasse quando ele não falava, ficava ainda a cara fechada. Na época. O que Então, eu acontecia? falei, é grupo, tem que todo mundo participar. Chegamos lá no programa no Mulheres, nós 3 só pra gravar. Falei, mano, fudeu. Quando ela começar a perguntar, rede nacional, a gente vai. O que nós vamos fazer? Mas fluiu numa naturalidade tão grande que, graças a Deus, fomos até convidados depois Pra ir de novo. para outros programas e tal. Mas foi bem difícil. Foi bem difícil. Principalmente pra mim, eu tinha muita dificuldade pra falar. É mesmo? Pô, É por causa das câmeras, né? por causa das câmeras, tá ligado? Tipo assim, não tinha tanto conhecimento. Que nem quando o Billy saiu, quando o Nassor saiu, fui buscar conhecimento, mano. Fui, tá ligado? Saber o que tá acontecendo na rua. Se você vai num podcast, você tem que saber o que tá acontecendo. Você vai numa televisão, o apresentador vai fazer uma pergunta pra você, você tem que estar sabendo o que tá acontecendo no momento, tá ligado? O cara vai te fazer uma pergunta, por exemplo, você vai no programa aí, o cara te faz uma pergunta sobre política. Vai. Souber responder. E aí, você tá moscando lá, você não sabe quem que é o Bolo, você não sabe quem que é esse doido aí. Pablo Massal. Eu ia falar, Não, mas todo mundo fala. tá ligado? Você- Era bem Marcel. tá ligado? Então eu procurei buscar conhecimento, tá ligado? E trazer os caras, falar, mano, tem que todo mundo, não tem essa parada de, o porta-voz, não tem porta-voz. Eu mano. morria de vergonha de dando um papo assim, que nós estamos assim, eu morria de vergonha. Porque, queira ou não queira, o Biri era o linha de frente, né? Sim. Que representava, nós ficava só ali. E ele já tava, tipo, acostumado a fazer aquilo ali, né, mano? Já desembolava naturalmente. É, Eu ficava falando, o que eu tô fazendo aqui, mano? Quero ir embora. Sabe quem ficou comigo 2 horas no telefone trocando a ideia quando o Billy saiu? O Pericão. Nós ficamos 2 horas no telefone trocando a ideia, mano. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, não deixe seu grupo ter um cantor ou 2, sempre tenha 3, não existe porta-voz de grupo. Não deixa. Não deixa, porque... o Rafa é o porta-voz. Mas depois o Rafa sai. E aí, mano? Só o Rafa que canta. Aí amanhã depois o Rafa sai, e aí? Só o Maurinho que canta. Amanhã depois só o Renato que canta, só o Renato que fala. Não, mano, não tem essa vaidade, tá ligado? Essa parada de, eu vou falar, só eu vou pá. Você vê que a gente aqui, todo mundo fala, todo mundo troca ideia, todo mundo... O Maurinho, às vezes, ele fica distante de alguns assuntos, porque a maioria dos assuntos... Ele chegou agora, não, tá ligado? não Mas a gente participou, não tem como vai abrir a opinar. boca pra Entendeu? ficar falando bosta, né? Vai se meter num bagulho que ele não participou, às vezes vai falar até uma besteira. Entendeu? Mas isso a aí. gente... Nós aqui não temos essa vaidade de... Sim, da hora. O